Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o dono do canal Horizonte Oculto e como vocês perceberam, eu tô há mais de 2 meses sem postar vídeos aqui no canal e tô passando aqui para falar a respeito disso, o motivo de eu não ter mais postado e foi por conta do YouTube ter desmonetizado esse canal, alegando que é um conteúdo automatizado e sendo que eu editava todos os vídeos de forma manual. Tentei contestar e simplesmente negaram. Então agora eu vou mudar o formato do canal, não vai ser mais um conteúdo gerado por inteligência artificial. Eu vou estar aparecendo nos próximos vídeos. Eu espero que vocês gostem desse novo formato. E é isso. Bora pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um caso que é muito pouco falado aqui no Brasil, mas que fora do Brasil tem uma repercussão muito grande, que é o caso do Philip Schneider, esse engenheiro que trabalhou para o governo americano por mais de 17 anos e afirma ter entrado em confronto direto com seres extraterrestres dentro de uma base secreta abaixo da Terra. Mas antes de iniciar o vídeo de hoje, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e tá ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum próximo vídeo. E caso você tenha alguma ideia para o próximo vídeo, basta deixar aqui nos comentários que eu vou estar analisando. Então assim, Philip cresceu num ambiente onde era completamente normal guardar segredo, onde o que o governo dizia publicamente raramente era o que acontecia de verdade lá dentro. E ao invés do Philip fugir de tudo isso, foi exatamente ao contrário que ele fez. Ele se tornou engenheiro, geólogo estrutural, especialista em análise de explosivos e rocha, o tipo de profissional perfeito que o governo americano precisava sem aparecer em nenhum orçamento oficial. E foi aí que Philip começou a trabalhar em bases militares secretas, bases que não existem em nenhum mapa, que não aparecem em nenhum registro público, que gastam bilhões de dólares de um orçamento que o próprio Congresso americano desconhece. Segundo Philip, em meados dos anos 90 existiam mais de 129 dessas bases espalhadas pelo território americano. Cada uma era basicamente uma cidade inteira debaixo da terra, com laboratórios, infraestrutura e áreas de moradia. E todos esses túneis eram conectados por trens magnéticos que chegavam a mais de 2.500 km por hora. Então não dá para imaginar o quão grande eram essas cidades e você nunca ficaria sabendo. Mas para a gente entender o que aconteceu com ele, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo. A gente precisa ir até 1954, onde o país vivia o auge da Guerra Fria e os relatos estranhos no céu americano já se acumulavam há décadas. Algo estava acontecendo e o governo sabia. E foi nesse contexto que Philip afirma ter acontecido um dos eventos mais importantes e escondidos da história americana. Segundo ele, o governo americano fechou um acordo secreto com seres extraterrestres. O nome desse acordo era Tratado de Gríada. Os termos desse acordo eram basicamente simples. Os extraterrestres podiam fazer experimentos em humanos e animais, e em troca eles passavam tecnologia avançada para o governo americano. Tecnologia que, segundo Philip, colocava os Estados Unidos décadas à frente de qualquer outro país. Parece muita coisa, né? Mas o Philip insistiu que isso aconteceu de verdade, e por anos o acordo funcionou, até que os extraterrestres começaram a descumprir o combinado. Os experimentos foram além do que tinha sido negociado, e o governo americano se viu preso num acordo que a outra parte simplesmente decidiu ignorar. Em 1979, essa tensão explodiu e o Philip estava bem no meio disso. Voltando para agosto de 1979, Philip estava em Dulce, uma cidadezinha do norte do Novo México. A missão era expandir uma base subterrânea que já existia lá, 7 andares, mais de 4 quilômetros abaixo da terra. A equipe estava perfurando 4 buracos no deserto para conectá-los com explosões controladas. O trabalho de Philip era descer pelos buracos, coletar amostras de rocha e indicar o tipo certo de explosivo para cada situação. Trabalho normal até aquele dia. Em um dos buracos, a escavadeira teve uma pane. Philip desceu para verificar. Quando chegou no fundo, sentiu aquele cheiro muito forte. Depois viu a abertura e de dentro dela surgiu uma figura. Essa criatura era muito alta e de pele acinzentada, com uma aparência que ele descreveria depois como completamente não humana, um tipo de extraterrestre que aparece em relatos no mundo inteiro, mas que quase ninguém afirma ter visto de perto. Imagine você estar nesse túnel escuro e ver essa criatura saindo de uma abertura na rocha. Philip tentou sacar a arma, mas ela travou no traje de perfuração. Nos segundos em que ele lutava para se soltar, ele levantou os olhos e percebeu que não era mais uma criatura. Eram várias. Quando ele finalmente conseguiu sacar a arma, ele atirou e matou 2 dos seres. O pessoal militar que estava lá em cima, ao perceber o que estava acontecendo, desceu e abriu fogo, e ali a mais de 4 quilômetros abaixo do deserto começou o que ficou conhecido na ufologia como a Batalha de Dulce. O confronto foi brutal. Os seres usavam um tipo de armamento que Philip descrevia como armas de plasma, aparelhos que soltavam raios de energia capazes de causar ferimentos gravíssimos.
66 pessoas morreram naquele confronto, membros do serviço secreto do FBI e das forças especiais americanas, mortos embaixo da terra numa batalha que o mundo jamais saberia. Philip foi um dos 3 sobreviventes, mas ele não saiu ileso. Um dos seres acertou ele no peito com uma dessas armas. Ele perdeu 2 dedos da mão, ficou com uma cicatriz funda no abdômen e ao longo dos anos desenvolveu câncer, resultado, segundo ele, da radiação daquela arma. E sabe o que me impressionou muito nisso tudo? Ele não escondia essas marcas, pelo contrário, em cada palestra que ele dava, ele abria a camisa, mostrava as cicatrizes, esticava a mão com os dedos que faltavam e dizia: "Isso não é teoria, isso aconteceu comigo." Por anos depois do incidente, Philip ficou quieto e tentou seguir em frente, mas o que ele viu naquela caverna em Dulce não saía da cabeça. Em 1995, algo mudou e ele tomou uma decisão. Começou a dar palestras pelo país, contando a história dele para quem quisesse ouvir, sem cobrar nada, sem buscar fama. Pessoas que estavam nessas palestras contam que ele parecia um homem que tinha decidido que a verdade era mais importante do que a própria segurança, e o que ele revelava ia muito além dos extraterrestres. Philip denunciava um sistema inteiro de mentiras. Ele dizia que a tecnologia americana, os famosos aviões invisíveis ao radar, tinha sido desenvolvida a partir de naves extraterrestres recuperadas pelo governo. Ele falava que o ônibus espacial carregava materiais que não eram daqui, que certos vírus tinham sido criados em laboratório como ferramentas de controle da população. Eram afirmações muito pesadas, sem documentação oficial que confirmasse, mas Philip não dava um passo para trás. Ele trazia fotos, amostras e documentos que dizia ter guardado ao longo dos anos, e mostrava o próprio corpo como prova. As ameaças de morte começaram a chegar, e ele falava sobre elas abertamente nas palestras, como se ele já tivesse aceitado o risco, como se soubesse que o tempo estava acabando. Em 17 de janeiro de 1996, 7 meses depois de sua primeira palestra pública, o corpo de Philip Schneider foi encontrado no apartamento dele em Wilsonville, no Oregon. A causa oficial da morte foi suicídio por enforcamento, uma mangueira de borracha enrolada 3 vezes ao redor do pescoço. Mas a ex-mulher dele, Cynthia Dreyer, nunca aceitou essa versão e os motivos que ela apresenta são difíceis de ignorar. Primeiro, o nó da mangueira estava na parte da frente do pescoço, uma posição que o torna o enforcamento muito mais difícil do que a própria pessoa fazer. Segundo, Philip tinha uma artrite severa nas mãos, a mesma artrite que já impedia ele de fazer movimentos simples com os dedos. Tornaria praticamente impossível ele mesmo ter amarrado aquilo. Terceiro, o apartamento tinha sinais de que outras pessoas estiveram lá. E quarto, talvez o mais perturbador de todos, os documentos que Philip guardava em casa, as amostras de rocha, as fotos, os arquivos, tudo que ele usava como prova nas palestras tinha sumido. Como assim tudo sumiu? Nenhuma investigação mais funda foi feita, o caso foi encerrado como suicídio e praticamente desapareceu dos registros. Agora eu preciso ser honesto com vocês, nenhuma das afirmações principais de Philip Schneider foi confirmada por fontes independentes, não existem registros oficiais comprovando a base Dulce como instalação extraterrestre. O Tratado de Grida não aparece em nenhum documento do governo que tenha vindo ao público, e a Batalha de Dulce não consta em nenhum arquivo militar conhecido. Philip apareceu num momento específico, o começo dos anos 90, quando vários outros chamados denunciantes surgiram nos Estados Unidos com histórias parecidas. Alguns foram investigados e denunciados. Outros simplesmente sumiram sem deixar nada verificável, mas aqui tá o que não dá para ignorar. Philip aparece num momento específico, o começo dos anos 90, quando vários outros chamados denunciantes surgiram nos Estados Unidos, com histórias parecidas, alguns investigados e desacreditados. Outros simplesmente sumiram sem deixar nada verificável, mas aqui está o que não dá para ignorar. Ele tinha uma carreira profissional real e verificável, ele mostrava ferimentos reais que nunca foram explicados de forma satisfatória por ninguém de fora. Ele foi encontrado morto em circunstâncias no mínimo estranhas. A ex-mulher apresentou argumentos concretos contra a versão oficial, e as provas físicas sumiram logo depois da morte dele. Então assim pode ser que Philip fosse um homem abalado e foi construindo uma história ao longo dos anos. Pode ser que ele acreditasse de verdade em tudo que dizia, ou pode ser que ele soubesse de coisas que certas pessoas tinham muito interesse em esconder. Eu não sei responder isso e honestamente acho que ninguém sabe. Philip Schneider disse numa das últimas palestras que estava cansado de ver o governo mentir para o povo americano e para o mundo, e que ia continuar falando enquanto estivesse vivo. Ele cumpriu essa promessa até o fim. Se o que ele dizia era verdade, pagou com a própria vida por isso. Se era mentira, ainda assim é uma das histórias mais perturbadoras que a ufologia moderna já produziu. Bom, cada um decide no que acreditar, mas antes de decidir é melhor pesquisar e questionar. Bom, chegamos ao fim ao primeiro vídeo do canal onde eu estou aparecendo. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e tá ativando o sininho de notificações
Caso você tenha alguma sugestão, basta deixar aqui nos comentários. E obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo.